Ok, vamos lá. Hoje a gente vai fundo no ano que, olha, foi uma encruzilhada cultural mesmo, 1965. A gente está se baseando aqui no livro do Andrew Grant Jackson, 1965, né? Exato. Que descreve esse ano como um caldeirão de mudanças sísmicas na música, sociedade, política. Uhum. A ideia é entender a tese dele. Por que 1965 foi tão impactante? Quase um marco zero para tanta coisa que veio depois, né? Sim, e o livro argumenta justamente isso, essa convergência. Não são só eventos soltos, sabe? São forças diferentes, música, sociedade, até tecnologia colidindo, interagindo de um jeito bem explosivo naquele ano. É fascinante pensar nisso. É um olhar muito interessante sobre como a história às vezes parece que acelera, né? E que aceleração, nossa! Musicalmente, o livro pinta um quadro assim impressionante. A tal invasão britânica estava com tudo, né? Totalmente, no auge. Os Beatles já estavam ficando mais sofisticados com o Rubber Soul chegando. E os Stones, por outro lado, explodindo com aquela crueza de Satisfaction. Como é que o Jackson aborda essas energias diferentes? Olha, é interessante como ele mostra essa tensão, né? De um lado, essa força britânica dominando as paradas. O livro até traz números, sabe, da Billboard. Era quase meio a meio. EUA e Reino Unido. Sério? Metade? Uau! Pois é. E do outro lado, a resposta americana, que era bem variada. O folk rock ganhando força, né? The Byrds, Simon & Garfunkel. E Dylan, não podemos esquecer. Claro. E Dylan indo para a guitarra elétrica, em Newport. Um momento que o Jackson descreve assim, com a tensão, a fúria da plateia. A reação às vaias foi intensa. Mostra o quanto a música mexia com as pessoas, né? Com certeza. E não era só rock e folk, né? O soul também vivia uma fase de ouro, certo? O livro entra nisso? Entra, e muito. Jackson coloca o soul da Motown e da Stax não só como música pop, mas como uma trilha sonora fundamental para o movimento pelos direitos civis. Ah, sim. Tipo People Get Ready, essas coisas. Exatamente. Hinos mesmo. E ele destaca a diferença de abordagem, sabe? A Stax buscando aquela crueza quase ao vivo, gravando em mono para pegar energia bruta. Uhum. Enquanto isso, lá na Inglaterra, os Beatles já estavam experimentando com 4 canais no estúdio, construindo sons mais complexos. Jackson argumenta que essa diversidade toda era parte da revolução. Faz sentido. E ainda tem James Brown, né? Praticamente inventando o funk ali naquele ano com Papa's Got a Brand New Bag. Que virada. Nossa, quanta coisa acontecendo na música. E isso tudo não era num vácuo, claro. O livro do Jackson conecta essa efervescência musical com a sociedade que também estava fervendo. Como ele faz essa ligação? Ele traça paralelos bem diretos. O auge do movimento pelos direitos civis, né? A marcha de Selma, a conquista da lei do direito ao voto. Momentos históricos. Sim, mas ao mesmo tempo uma violência brutal acontecendo. Jackson lembra da complexidade de figuras como Malcolm X, que foi assassinado em 65, Verdade. e junto com isso a guerra do Vietnã escalando. Muito! O livro usa o exemplo daquela reportagem de Cam Nee, fuzileiros queimando cabanas, passando na TV. Pesado. Sim, para mostrar como a guerra começou a entrar na casa das pessoas, a gerar protestos, alimentando a contracultura que estava nascendo ali. E essa contracultura? O livro fala disso. LSD, cabelos compridos, desafiando as normas, a pílula começando a mudar tudo, a minissaia, da Mary Quant, pop art com Warhol, Jackson consegue amarrar isso tudo. Consegue sim. Ele argumenta que a música era um reflexo e também um motor dessas tensões, dessas liberdades surgindo. O folk de protesto, a alma do soul, a ansiedade e a rebeldia do rock. Tudo conversando com o momento. Exato. Tudo dialogando com as mudanças sociais. Tem uma parte interessante no livro sobre como a música virou quase uma língua própria para a juventude, né? Que a geração anterior muitas vezes não entendia. Imagino. E ele ilustra isso com momentos bem pessoais dos artistas, tipo John Lennon e George Harrison experimentando LSD sem querer. Mostra como o pessoal e o cultural estavam ali, ó, misturados. Fundidos. Essa parte das histórias de bastidores parece ser um ponto forte do livro, né? As brigas dos Beach Boys no estúdio, o Johnny Cash sendo preso na fronteira. É, exatamente. Jackson usa essas anedotas, os Stones gravando Play With Fire de madrugada, sabe? Ou os comecinhos do Velvet Underground e os acid tests do Ken Kesey. Uhum. Ele não usa só como curiosidade.
É para ilustrar a pressão, a experimentação radical, a intensidade daquele ano. Mostra os artistas testando limites criativos e pessoais, o que espelhava a turbulência da época mesmo. O livro dá vida a esses momentos. Realmente. Parece que 1965 foi um ano em que, assim, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O livro do Andrew Grant Jackson parece fazer um trabalho incrível em capturar essa energia. Sim. E mais importante, em argumentar sobre as conexões, né? Música, política, sociedade, como uma coisa moldou a outra e definiu muito do que a gente vive hoje. É uma análise que, nossa, deixa a gente com vontade de ler, de entender melhor essa dinâmica. E deixa uma pergunta no ar, né? Que o próprio livro meio que sugere. Será que teve outro ano que concentrou tanta ruptura, tanta reinvenção cultural de um jeito tão intenso assim? Boa pergunta. Ou será que 1965 foi o gatilho para essa aceleração constante de mudanças que a gente talvez viva até hoje? É uma reflexão que fica, com certeza, depois de ler.